Olá pessoal, vamos então dar continuidade da aula do Centro de Mídias de hoje, né? Onde o tópico hoje foi expressões que representam sequências numéricas. Essas são as habilidades e objetivos da aula da página 93, né? A gente vai reconhecer expressões algébricas através de uma regularidade, a gente vai estabelecer uma lei de formação, reconhecendo essa sequência, né? E a gente vai trabalhar diferentes expressões algébricas que descrevem uma mesma sequência numérica por meio de substituição de valores iguais. A gente vai ver tudo isso daí praticando as atividades. Nós estamos trabalhando com o livro Aprender Sempre, o caderno do aluno, volume 2. Estamos na página 93 a 105. A professora lá do Centro de Mídias deu uma explicação sobre esse assunto. Eu dei uma repaginada no que ela escreveu lá para a gente conversar sobre sequências numéricas. Então, toda vez que eu tenho uma sequência numérica, né? Eu vou colocar um exemplo aqui. Vou pegar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, infinito. Eu tenho infinitos números pares aqui, né? A partir do número 2. Então, eu tenho essa sequência numérica que para a gente relacionar o número 2 é um número representado pela letra A, que está ocupando dentro dessa sequência a primeira colocação. Tá ok? O número 10 aqui, ó, ele está representado também pela letra A, mas ele está ocupando dentro dessa sequência a quinta colocação. Se eu colocar aqui o número 14, puxar aqui, ó, o número 14, também representado pela letra A, ele está ocupando a sétima colocação. Então essa é a forma de lermos, né, essa nomenclatura matemática, tá? Então quando eu coloco, expresso A e o 5 embaixo aqui grifado, eu estou querendo saber qual é o número que está na quinta posição dessa sequência. É a mesma coisa aqui que se eu perguntasse aqui, ó, A32. Eu quero saber dentro dessa sequência qual é o número representado aqui pela letra A que está ocupando a 32ª posição dentro dessa sequência. Tá ok? Então eu tenho que pegar o 14, somar 2, 2, 2 e contar até o número 32. É trabalhoso. E se eu quiser saber o número que está ocupando a 1000ª posição nessa sequência? É muito trabalhoso. Então, quando a gente trabalha com lei de formação, lei de associação, quando a gente cria, né, nós vamos aprender juntos agora, a estabelecer uma lei que eu possa encontrar dentro de uma sequência qualquer número que ocupe qualquer posição dela. Essa é a ideia da aula de hoje, tá ok? Então eu trouxe um exemplo aqui. Qual é a lei de formação da sequência numérica 4, 8, 12, 16? Então percebam que, ó, que o primeiro número, o número que ocupa a primeira posição, é o número 4, tá ok? Então sempre vocês têm que ficarem atentos. Ele tem o primeiro número da sequência? Tem. Mais pra frente aí a gente vai ver que tem sequências que ele não vai te trazer o primeiro número da sequência, mas nós vamos aprender a encontrar ele. Fiquem tranquilos. Mas quando eu estou trabalhando com sequência numérica, eu devo observar se existe um padrão. E o que é esse padrão? Vejam aqui comigo, para me pegar do 4 e ir até o 8, eu somei 4 unidades. Do 8
para me chegar no 12, eu também somei 4 unidades. E assim por diante. Então, toda vez que eu quero um número que está à frente, né, o sucessor dessa sequência, eu sempre somo 4 unidades. Então, eu posso dizer aqui que o segundo termo é igual ao primeiro termo mais 4 unidades, tá ok? Só que essa regularidade aqui, ó, essa regularidade aqui é a razão. A gente chama ela de razão, tá? E vamos representar ela por uma letra, né? Vamos representar ela pela letra R. Então, a razão dessa sequência é eu somar 4 cada vez que eu quero um termo à frente. Então, vamos lá. Então, eu vou somar 4. Se eu quiser o terceiro termo, eu devo pegar o primeiro termo, que é 4, e somar quantas vezes a razão? 2 vezes. 2 vezes a razão. Vamos lá, aqui é o 4. Tá ok? Se eu quiser o quarto termo, eu devo pegar o primeiro termo e somar quantas vezes a razão? 3 vezes a razão. Se eu quiser o quinto termo, eu devo pegar o primeiro termo e somar quantas vezes a razão? 4 vezes a razão. Ou seja, eu vou reescrever isso aqui, ó. Eu vou reescrever. Então, se eu quiser o primeiro termo dessa sequência, de forma análoga, eu tenho que pegar o primeiro termo e somar quantas vezes a razão? Nenhuma vez a razão. Se eu quiser o segundo termo, eu tenho que pegar o primeiro termo e somar quantas vezes a razão? Uma vezes a razão. Se eu quiser o terceiro termo, eu tenho que pegar o primeiro termo e somar quantas vezes a razão? 2 vezes. Se eu quiser o quarto termo, eu tenho que pegar o primeiro termo e somar quantas vezes a razão? 3 vezes. Se eu quiser o quinto termo, eu tenho que pegar o primeiro termo e somar quantas vezes a razão? 4 vezes. Então, eu posso generalizar isso aqui, ó. Eu posso generalizar isso aqui, tá ok? Então, se eu quiser um termo qualquer da minha sequência, ó, se eu quiser um termo qualquer representado por n, n é qualquer termo dessa sequência, qualquer um. Eu devo pegar o primeiro termo, lá no lugar do 4, eu coloquei a 1, porque ele é o primeiro termo. E vou somar quantas vezes a razão? Percebam que quando aqui é o número 1, aqui é 0. Quando aqui é número 2, aqui é 1. Quando aqui é o número 3, aqui é 2. Então, quando aqui for n, aqui vai ser n menos 1. Concordam comigo? Que multiplica sempre o mesmo número que eu denominei aqui razão. Então, essa daqui é um termo geral, a gente chama, quando está estudando sequência. Esse é um termo geral de uma sequência, de toda a sequência, quando o padrão dela, dessa sequência, vai ser somar ao termo antecessor uma constante, que eu estou chamando de razão. Vamos colocar um outro exemplo aqui, ó. Eu vou colocar o número 3 e vou somar o número 3 5 unidades, 8. Vou somar 8 5 unidades, 13. Vou somar o 13 5 unidades, 18. Vou somar o 18 5 unidades, 23.
Ou seja, a cada unidade dessa daqui, eu estou somando o mesmo número. Então, se eu estou somando 5, por eu estar efetuando uma soma, eu vou chamar esse número 5 aqui de... Então, a razão desse outro exemplo, dessa sequência, é 5. Eu estou adicionando, né, a cada número 5 unidades. Tá ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar a mesma coisa e desenvolver dessa forma, eu vou encontrar genericamente essa fórmula aqui, ó. Então, para essa outra sequência, vale a mesma coisa. Para me encontrar qualquer termo dessa sequência, eu sempre vou ter que ter o primeiro termo e somar com n menos 1 vezes a razão. Vamos verificar aqui, ó. O 18 aqui, o 18, 1, 2, 3, 4. O 18 é o quarto termo dessa sequência. Então, para mim encontrar o quarto termo dessa sequência, eu tenho que ter o primeiro. Quem é o primeiro? 3. E somar com n menos 1. Se n é 4, vai ficar 4 menos 1. Vezes a razão, que é 5, que a gente já definiu. Então, o quarto termo, o número que está ocupando a quarta posição dessa sequência, é 3 mais 4 menos 1 é 3, vezes 5. Então, o número que está ocupando a quarta posição dessa sequência, 5 vezes 3 é 15. 15 com mais 3 é 18. Verifiquem que realmente é verdade, né? O número que ocupa a quarta posição daquela sequência é o número 18. Olha lá. Primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição. Tá ok? Então, toda vez que eu estiver associando uma soma ao antecessor para encontrar o número sucessor, e essa soma for uma constante e for a mesma, esse é o termo geral, para me encontrar qualquer número dessa sequência. Tá ok? Aí eu trouxe para vocês aqui a atividade 4 da página 95. Olha lá. Percebam lá comigo, ó. 3, 5, 7, 9 e 11. Se eu fizer essa leitura aqui, ó. 5 menos 3, 5 menos 3 é igual a 2. Se eu pegar 7 menos 5, também é igual a 2. Se eu pegar 9 menos 7, também é igual a 2. Se eu pegar 11 menos 9, também é igual a 2. Então, se eu praticar essa regra, se eu pegar o número e subtrair o seu antecessor e fazer isso é necessário que vocês façam isso com pelo menos 3 números. Igual aqui, ó. E ele encontrou o mesmo valor, significa que a razão dessa sequência é 2, né? É 2. A razão dessa sequência é 2. Então, o termo geral, como a gente já viu, a n vai ser igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Ele quer a lei de formação dessa sequência. Então, a n é igual... Quem que é o primeiro termo? Vou substituir. O primeiro termo lá é o 3. Mais n menos 1 vezes a razão, que é 2. O 2 está multiplicando, então eu vou distribuir aqui, ó. Então vai ficar a n é igual a 3 mais 2 vezes n é 2n. 2 vezes menos 1 é menos 2. A n é igual a 2n. Eu tenho 3 e devo 2. Eu vou ficar com 1. Então, o termo geral dessa sequência, para essa sequência do exercício,
para me encontrar qualquer termo dela, é só eu pegar 2 vezes a posição que eu quero encontrar, mais 1. E quero verificar aqui se deu certo essa esse termo que eu encontrei, essa formulazinha que eu encontrei. Então vamos lá, eu quero encontrar 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero encontrar o quinto termo dessa sequência. Sabemos que é 11, mas vamos tirar a prova dos 9. Então o termo que está na quinta posição é igual a 2 vezes n. Qual que é o n? 5 mais 1. O termo que está na quinta posição, 5 vezes 2, 10. 10 mais 1, 11. Realmente, eu encontrei o termo geral dessa sequência. Aí ele colocou a letra B aqui, pense sobre a sentença abaixo. Aqui, ó. Pense sobre essa sentença. Ó, T, N é igual a 2 vezes N menos 1 mais 3. O que é isso que ele colocou aqui? É essa daqui que a gente já havia encontrado, escrita de uma outra maneira, né? Ele, em vez de usar o AN, ele usou o TN, o T, para representar o número que está ocupando a posição. Mas veja que aqui, ó, 3 mais N menos 1 vezes 2. 3 mais N vezes 1 vezes 2. Ele só escreveu da ordem contrária, mas a sentença é a mesma, tá ok? É a mesma. Então, o que ele fez aqui? Ele escreveu ela, só substituiu em cima do termo geral aqui que a gente já aprendeu como defini-lo, tá ok? Aí tem uma questão adaptada aqui. Analise a sequência sendo o número n natural que indica a posição de cada termo. Qual a lei de formação de seus termos obedecem? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar 7 menos 4. Olha lá. 7 menos 4 é 3. Agora eu vou pegar 10 menos 7. Também igual a 3. 13 menos 10. Também igual a 3. Opa! Já observei aqui que a razão é igual a 3. O que significa mesmo, professor? Significa que cada termo que está à frente do outro, ele é somado 3 vezes ao seu antecessor. Significa que 4 mais 3 é 7, 7 mais 3 é 10, 10 mais 3 é 13, e assim sucessivamente. Então, como eu conheço o termo geral, a lei de formação geral, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Tá ok? Eu já conheço nessa sequência o A1 e também conheço a razão. Então, a n é igual ao A1, que é 4, mais n menos 1 vezes a razão, que é 3. Eu vou distribuir aqui, ó. Então, a n é igual a 4, mais 3 vezes n é 3n, 3 vezes menos 1 é menos 3. A n é igual a 3n, eu tenho 4 e devo 3, vou ficar com 1. Para essa sequência estabelecida nessa questão adaptada aqui, a lei de formação que ele pediu, a lei de formação dos seus termos, elas obedecem essa regra. Essa é a lei de formação dela. Se eu quiser, então, tirar a prova dos 9 e verificar qual é o número que está ocupando a quinta posição dessa sequência, a quinta, eu vou lá e substituo 3 vezes n, no lugar do n eu ponho o número 5, que é o número que eu quero encontrar, mais 1. O número que está ocupando a quinta posição, 5 vezes 3, 15, com mais 1, 16. Realmente é o número 16. Tá bom, pessoal? Então, façam aí, voltem, verifiquem o que eu comentei com vocês. E a regra é essa, para quando eu estiver somando a cada termo o mesmo valor, eu utilizo essa lei de formação para qualquer que seja a sequência, tá ok? A gente vai entrar mais aprofundado nesse assunto, mas a base de quando eu estou somando, tá? A cada termo ali eu estou adicionando
uma constante que eu chamo, no caso, de razão. Tá ok? Obrigado a participação de todos e até a próxima aula.